Muito bem-vindos a mais um Imagenscast. Eu, Manu, como de praxe, acompanhado do meu amigo de podcast, Caio Maranhão. Como é que você está, Caio? Tudo bem? Opa, tudo bem, tudo tranquilo, Manuel. E o nosso convidado é uma lenda do rock and roll nacional, do heavy metal nacional, um cara que já está aí há décadas chutando bundas aí com Viper, e crítico musical, um cara de um bom gosto ímpar. Estou falando, obviamente, do Felipe Machado. Felipe, tudo bem? Obrigado por aceitar o convite e pelo seu tempo. Imagina. Obrigado aí. Gostei do Lenda. Achei que isso fala um pouco. Só achei que isso denuncia um pouco minha idade, mas tudo bem. Pô, mas isso aí acho que é um dos motivos pelos quais a gente se sente bem de estar ficando velho, né? Se é por ter virado lenda, então tá bom. Maravilha. Bom, para todo mundo aí que está assistindo, seja no Facebook ou no YouTube, curta a nossa página no Facebook, se inscreve no nosso canal e curte os vídeos, comenta, espalha para o amiguinho, para a mamãe, para o papai, que a gente tem feito algumas entrevistas. A gente já entrevistou o Paulo Barão, entrevistamos o Edu Falaschi, entrevista saindo hoje, dia 30 de julho, e agora entrevistamos o Felipe, vai ter entrevista com a Lírio Neto, bastante coisa pela frente. Então é isso aí, cara. Felipe, queria começar já falando sobre o Viper, que tá gravando disco novo, né? E esse disco novo do Viper, ele já havia sido anunciado em 2020. Então, eu queria saber, em primeiro lugar, o que a gente pode esperar desse disco novo, que você pode nos contar a respeito desse próximo disco, e o que fez esse disco ser adiado, se é que houve algo além da pandemia. Bom, é verdade, esse disco ele já está sendo, vamos dizer assim, gestado desde 2020. Realmente a pandemia prejudicou muito, né? Porque a gente estava numa pegada assim de ensaiar, tal, de compor o material no estúdio ali, e estava bem avançado, tal. Quando veio a pandemia, a gente realmente deu uma parada, né? E daí acabou fazendo todo esse processo virar um processo meio virtual, né? Ou então, assim, ou começamos meio a dividir. Então, assim, o Guilherme e o Pete, por exemplo, tocavam juntos, depois eu colocava guitarra, enfim, começou a ficar uma coisa meio assim, deixa eu desligar aqui, meio dividida, né? Mas o disco agora tá indo, tá? Deu uma boa embalada aí a gente já tem algumas músicas prontas, inclusive, ainda não mixadas, mas já gravadas todas as partes e tal. Então, o desafio todo é correr para lançar esse ano, né? Para a gente pelo menos manter essa parte da promessa, né? Que era uma coisa que a gente estava planejando lançar em 2020, mas realmente tudo atrapalhou, tal. Mas de 2021, pelo menos, eu acho que vai ser possível. O que eu posso adiantar do disco? É um disco difícil de definir. Ele tem algumas músicas mais melódicas, assim, na praia do Theatre of Fate, até do Soldiers of Sunrise, sei lá, alguma coisa mais assim, mais melódica mesmo. E tem algumas músicas também um pouco mais parecidas com Evolution, até alguma coisa um pouco como a Rage, enfim. É um disco bem variado. Quando a gente começou, eu pensei que ele ia ser um disco meio Theatre of Fate, meio Evolution. Depois eu descobri que ele virou meio que... Ele pegou desde o Soldiers até o Como a Rage. Ele pegou assim um estilo mais abrangente do que eu imaginava no começo. Tem 6 músicas do Pete, tem 4 músicas minhas, tem uma música do Leandro Cassoilo, vocalista. É o primeiro disco com o Leandro Cassoilo, né? Um cara que ele já era da banda, né? Já estava fazendo shows, né? Já há algum tempo com a gente, mas a primeira gravação, primeiro álbum com ele. O baterista é o Guilherme Martin, as guitarras eu que estou tocando, né? O Hugo Mariucci, quando ele saiu para voltar, na verdade, com o Xamã, eu acabei ficando com as guitarras, assumindo todas as guitarras. E não sei como é que vai ser ao vivo, se a gente, de repente, vai ter um guitarrista a mais ou não, ainda não sabemos essa parte, mas o disco é mais ou menos isso. O que mais que eu posso dizer? Eu acho que vai ser uma surpresa para as pessoas, de qualquer maneira, porque o Viper tem uma característica que vai de disco para disco, que a gente nunca repete, né? Os estilos, assim, né? Então, acho que, né, novamente, a gente vai surpreender um pouco as pessoas, mas espero que seja uma surpresa boa. Legal. E não vai ser nenhuma surpresa do tipo tem para todo mundo. E, pô, você citou o Leandro Cassoilo, que é o vocalista, né? O Viper já teve o André Matos, o Pete Passarel e o Ricardo Botti. Hoje é o Leandro Cassoilo.
como é que foi o processo de entrada do Leandro Cassoli na banda? Como é que vocês escolheram ele? E como é que você acha que ele tem dado conta das diferentes fases da banda? Porque são vozes bem diferentes, né, cara? Do André pro Pete é uma mudança meio que radical, do Pete pro Butch é outra mudança também considerável. Então, o que você acha que ele agrega, que ele traz de novo para a banda? Como é que você acha que ele tem dado conta das antigas fases da banda? E como é que foi o processo de escolha dele? Olha, vou começar pelo processo de escolha. Na verdade, eu não lembro muito bem como é que ele entrou, mas eu lembro que foi assim. Eu acho que o Pete fez uma apresentação, um solo, uma espécie de homenagem ao Viper, uma coisa assim, e o Leandro foi o vocalista, né? E daí depois o Pete já falou que esse cara é muito bom, não sei o que e tal. E daí quando a gente resolveu assim retomar o Viper e tal, daí o Leandro daí realmente todo mundo viu. Eu acabei conhecendo ele, vi que era um vocalista sensacional. E daí ele acabou entrando na banda. Já faz um tempinho isso aí, acho que foi 2000 e não sei, depois vocês pesquisam, mas acho que foi 2016, 2017, por aí. Faz um tempinho. De qualquer maneira, assim, o Leandro é um vocalista muito versátil, uma das grandes características dele. Eu acho que por ele ser um professor de voz, né, professor de canto, ele é um cara muito técnico. E ele consegue realmente ter um range vocal, um alcance vocal muito grande. Então, ele tem uma tonalidade que ele pode tanto cantar assim mais grave, aquela mais rasgado, como o Ronnie James Dio, por exemplo, assim, que vai mais um pouquinho para a praia do Pete, ali aquela coisa um pouco mais rasgada, um pouco mais grave, quanto os agudos, aquela coisa super melódica do André, né, os agudos super altos, cantar realmente num nível assim muito difícil, né, tecnicamente de alcançar, e ele realmente ele alcança. Então, foi uma escolha perfeita, assim, além dele ser um cara muito tranquilo, um cara super gente boa, um cara muito fácil de conviver, que isso é super importante numa banda, né, ainda mais numa banda onde os integrantes são super antigos, assim, como se conhecem há tanto tempo, né, eu, o Pete, né, o próprio Guilherme. Então, é muito difícil você chegar um cara novo, né, e se dar bem e tal, mas ele realmente ele nos conquistou assim como amigo, porque é um cara muito tranquilo, um cara muito fácil de conviver. Então, dentro desse disco novo, é até legal. Bom, uma outra coisa que eu acabei não falando antes é que esse disco vai ter músicas cantadas pelo Pete também. Que legal. Bacana. Então vai ter uma espécie de eles vão em algumas músicas eles alternam o vocal, outras o Pete canta, enfim. A gente está ainda, né, vendo como é que vai mixar isso, mas tem músicas do Pete que ele mesmo vai cantar a maior parte da música ou a música inteira. Mas o Leandro, então, ele entra muito bem nessa mistura, assim, porque ele pode fazer tanto aquele vocal um pouco mais rasgado, né, que era mais característico ali do estilo do Pete, quanto esse vocal mais agudo do André. Então, tá sendo muito legal. É a parte mais fácil do disco, é o vocal. Legal, cara. E, assim, uma dúvida que eu tenho, a banda, o Viper, teve dois, digamos, hiatos de lançamento de discos novos, né? Um de 96 a 2007. Só dois? Dois maiores, no caso. Um que foi do Tem Pra Todo Mundo até o All My Life, de 96 a 2007. E um que é de 2007 até agora. A que você atribui isso? O Viper é uma banda muito estranha, assim, né? Uma banda muito diferente das outras. A gente não segue muito uma cartilha, assim. E os caras, os músicos, né? Nós temos todos alguns projetos paralelos, né? Eu mesmo estou nesse processo, nesse momento agora, estou lançando o segundo disco solo, né? Primata. Lancei já um single, né? Uma música Método Novo, uma música em português, que também é bem diferente do Viper e tal, enfim. Eu sou jornalista, né? O Pete também é um compositor que compõe para outras bandas. Então a gente tem umas características que nos permitem de vez em quando se afastar um pouco. Mas também a grande verdade é que a banda depois de 96, esse primeiro hiato, né? Que foi depois do primeiro disco em português, o disco não foi um disco bom e teve um problema sério com a gravadora, um problema que foi parar na justiça, um processo longo. E bastante desgastante, que realmente foi essa a razão do primeiro hiato. E daí, depois em 2007, como você falou, né, a gente voltou um pouquinho antes, 2000, vamos dizer assim, os discos têm esse hiato grande, mas a banda não foi um hiato tão grande, porque a gente lançou, por exemplo, Tem Pra Todo Mundo em 96 e continuou a tocar até mais ou menos 97, por aí. E daí a gente também
não é que a gente voltou e já gravou o All My Life, a gente voltou mais ou menos em 2004, 2005 e tal, e a gente lançou o disco em 2007. Mas a gente chegou a fazer shows em 2001 também, com uma formação com o Pete cantando, a gente voltou uma formação de 4, né, com o Ives, antes do Ives entrar no Capital. Daí o Ives acabou entrando no Capital também, nos deixou... esse ato foi um pouco por isso, né? A gente, até o Val Santos entrar, teve um bom tempo, enfim. Então foi mais ou menos... E depois do All My Life, a gente continuou tocando, a gente fez uma turnê do All My Life, foi uma turnê legal, a gente tocou até na América do Sul, e depois, assim, demos uma parada mesmo, mas a gente voltou em 2012, né? Então, com a turnê com o André. Então, esses hiatos, eles parecem, no papel, mais longos do que eles realmente foram. E você acha que... Desculpa, você acha que, por um lado, isso é bom? Porque mostra que o Viper ele não cede muito a pressões de gravadoras e tudo mais, e faz discos quando acha que tem que fazer, do jeito que tem que fazer? Não sei se é bom ou não. Na verdade, é o jeito que funciona pra gente, porque não é uma coisa muito consciente. É claro que seria legal, né, que a banda pudesse se manter de uma maneira assim muito constante e tal, mas é uma coisa que as nossas personalidades também são do mesmo jeito que a gente se ama, a gente também se odeia um pouco. Então, às vezes não aguenta ver a cara do outro. É o preço de ter uma banda com amigos de infância, né? Sim. Então, de vez em quando dá aqueles paus, daí volta, daí fica tudo bem, daí volta. Então, é uma dinâmica realmente muito própria da banda, né? Eu não sei explicar muito bem, mas ela é assim que funciona e a gente acabou descobrindo um jeito de fazer funcionar assim. Mas a gente... então, vamos supor, então depois do All My Life, que saiu em 2007, a gente ainda ficou tocando mais ou menos até 2009, 2008, 2009. Daí a gente parou um tempinho e depois a gente voltou com o projeto com o André em 2012. Então, na verdade, foram 2, 3 anos onde a gente foi fazendo outras coisas. Em 2015 eu lancei meu primeiro disco solo, o Pete agora lançou um disco solo com algumas músicas que ele foi gravando ao longo do tempo. O próprio Guilherme tem a banda Toy Shop, que é uma banda que ele tem com a mulher dele, a Natasha, que é a vocalista. Então, é uma banda que tem uma dinâmica própria, assim, de funcionar. Eu não sei se é bom ou ruim. Talvez seja até ruim, né? Porque as pessoas acabam esquecendo um pouco, daí você tem que fazer um reforço para divulgar. Mas é o jeito que funciona para a gente e acho que a essa altura do campeonato acho que não vai dar para mudar muito isso. Os hiatos aconteceram e agora vamos lançar um disco novo e ver o que acontece, né? É isso aí. Vai lá, Caio. Eu queria saber que, assim, quais seriam os desafios que vocês tiveram para gravar os 2 primeiros discos do Viper, porque vocês eram muito novos. Todo mundo sabe aqui no Brasil, questão tecnológica, o Brasil ainda estava engateando para gravar rock, heavy metal em geral. Acho que todo mundo gravava direto na mesa, com a distorção vinha aquele som de abelha bonito, né? Eu queria saber quais as dificuldades que vocês tiveram e que depois vocês acabaram contornando com o tempo. Na verdade, foi isso mesmo. Assim, a parte tecnológica foi realmente talvez o maior desafio, né? Quer dizer, os desafios eram gerais, né? Porque a gente tinha, além da inexperiência, vamos dizer assim, no primeiro disco, né? De nunca ter... A gente tinha gravado uma demo e tal, mas assim, uma coisa bem rápida, né? Uma demo que a gente gravou num dia só. Então, a gente não tinha essa inexperiência e a gente era muito novo, né? Então, o primeiro disco foi basicamente... a gente não chegou a gravar com a guitarra direto na mesa, a gente já microfonou os amplificadores, a gente tentou pegar os melhores equipamentos possíveis na época, né? Era difícil, realmente. Para ter instrumentos importados, era meio que um sufoco, assim, para comprar, para alugar, né? Eu lembro que a gente chegou a alugar um amplificador mesa bug para poder gravar os Soldiers, e a gente foi uma dificuldade para conseguir, porque tinham poucos em São Paulo na época. Então, acho que foi realmente os grandes desafios foram esses no primeiro. No segundo disco, eu acho que o desafio foi um desafio mais artístico, assim, da gente conseguir colocar no disco, né, tudo que a gente tinha na cabeça, e esse desafio foi, em parte, solucionado também pela presença do Roy Roland, do produtor, né, que conseguiu assim, burilar o som até chegar naquele som que a gente ouve no Theatre, que é um disco gravado, sei lá, mais de um super tempo aí, 30 anos, sei lá.
E é um disco que ainda soa, tem um som bom, tem uma sonoridade muito legal, também gravada no Brasil. Então, eu acho que os desafios mais nesse segundo eram os desafios realmente mais artísticos. Como colocar um quarteto de cordas, como gravar um som orquestral, né? Como colocar uma música do Beethoven num disco de metal. eram desafios mais conceituais em termos de estilo mesmo, de expressão artística, né? Eu acho que esses foram os grandes desafios de cada um dos discos. Assim, e é assim, não só para mim, mas para muita gente que curte heavy metal aqui no Brasil, o Theatre of Fate ele é considerado o melhor disco da história do heavy metal brasileiro. E eu queria saber o que você acha que, mesmo depois de 32 anos, porque é tempo para de acho, o disco ele continua relevante para todo mundo. Eu fico super feliz com isso. Eu já ouvi algumas pessoas falarem isso. Não sei se ele é ou não, quer dizer, isso é uma questão muito de gosto, mas eu acho que ele foi realmente muito marcante. E é um disco também que continua atual. Você vê, a gente toca essas músicas ao vivo, né? Ou às vezes a gente ouve o disco por alguma, né? Assim, volta a ouvir e tal. E realmente é um disco que sobreviveu ao tempo, né? Eu acho que o Viper tem esse mérito. Eu acho que todos os discos, por eles serem muito diferentes, eles compõem uma carreira, uma obra assim da banda, uma obra completa da banda que ela tem muitas, cada um tem uma característica assim que é muito marcante e que eu acho que os discos todos de uma maneira geral envelheceram bem. Até o Coma Rage, que era um disco que na época foi um pouco polêmico porque ele era um disco mais pesado e tinha uma produção assim mais suja. A gente relançou esse disco agora recentemente pela Rhino Records, até com uma edição super legal, cheia de bônus, cheia de coisas assim, de extras e tal. E foi um disco que eu achei que envelheceu super bem, porque ele é um disco super radical, assim, mas é um disco de 95, né? Ele já é um disco também que tem aí seus 25 anos. E se ouve ele hoje, pô, ele é um disco que ele antecipou um pouco aquele som meio do Green Day, assim, aquele som meio de punk com metal. Claro que isso estava rolando na época, assim, mas a gente acabou transformando esse som numa coisa meio Viper, deu uma cara Viper esse tipo de som, e acho que foi muito cada disco então na sua época eu acho que ele correspondeu a uma fase assim, uma fase criativa bem interessante, que refletia bem o espírito da banda na época. Mas claro, o Theatre of Fate é um disco é o querido das pessoas, né? Eu acho que o Theatre of Fate, os Soldiers por razões históricas, assim, por razões até de afeto, acho que é um disco que as pessoas gostam muito, e o Theatre é aquele disco considerado meio que um disco meio perfeito, um disco com 8 músicas, elas contam uma história, ele tem uma coisa conceitual de ascensão e queda do personagem, né? Ele tem toda uma mágica, assim. E daí o Evolution também acho que é um disco muito, muito bom, assim, muito, muito original, né? O Coma Rage, como eu disse, é um disco muito legal. O Tem Pra Todo Mundo já é um disco que as pessoas... É um disco polêmico por ter aquela coisa mais de rock em português e rock brasileiro e tal. Mas é um disco que ainda eu acho que a gente vai tentar relançar ele em algum momento aí. Eu acho que as pessoas vão ouvir e vão falar, pô, até que esse disco era legal. Porque as músicas são muito boas, né? Apesar de não ser exatamente Viper, né? Aquela coisa, o Viper que as pessoas estavam acostumadas. É um disco bem legal de rock em português, de rock brasileiro. E All My Life também é um disco que a gente está agora remixando, né, para lançar nas plataformas digitais que ele não estava ainda, e até relançar talvez em CD, com bonus tracks, aquela coisa que a gente tem feito para deixar todos eles em catálogo. E é um disco que as pessoas, quem não se lembra dele, acho que vai ficar surpreso de ver como ele é bom. Assim, as composições são muito boas, né? E o som dele não era muito bom na época, tal. A gente, com essa remixagem, ele vai ficar um disco realmente muito legal. Então, estou bem feliz. E agora o novo também, que vai ser um disco que vai entrar nessa família aí, vai ser um disco que as pessoas acho que vão curtir também. Sobre esse período que o Caio perguntou, do Soldiers e do Theatre, essa pergunta nem estava na pauta, mas eu estava pensando aqui, antes da entrevista, porque assim, aquele negócio do sonho do rockstar, quando a gente fala da década de 80, era um negócio quase que exclusivo de bandas de fora do Brasil, né? Lançar material em inglês e fazer sucesso fora do Brasil. Teve algum momento no qual meio que caiu a ficha para vocês? Cara, mas a gente está fazendo o que os nossos ídolos fazem, a gente está fazendo trampos com a qualidade tão boa quanto a das bandas de fora, cantando em inglês, e isso está tendo uma repercussão internacional. Teve algum momento que foi o momento que caiu a ficha para vocês? Eu acho que foi, não sei se teve um momento assim decisivo, foram alguns momentos, né?
eu acho que foi uma coisa bem gradual e foi uma carreira, nessa época, assim, uma carreira muito, muito orgânica, assim, muito que as coisas foram acontecendo bem de cada vez. Então, a gente foi tomando os passos, assim, não é que a gente, né, a gente não explodiu da noite para o dia, a gente foi, apesar de ter sido uma carreira relativamente rápida, vamos dizer assim, as coisas aconteceram num processo bem gradual e bem assim, bem tranquilo para a gente, porque a gente não deu um passo maior que a perna, a gente não fez nada que pudesse colocar em risco a banda. O que aconteceu, assim, eu acho que entrar no estúdio foi um negócio que a gente ficou super feliz para gravar os Soldiers. Depois, trabalhar com um produtor gringo, né, um produtor estrangeiro, no Theatre of Fate, fazer aquele disco, a gente sabia que era um disco bom, né? A gente, ali talvez a gente tinha caído a ficha um pouquinho, porque quando a gente terminou o disco, a gente falou assim, esse disco é muito bom e acho que ele tem uma carreira internacional para seguir. E depois a gente teve um empresário internacional, o disco chegou no Japão, foi lançado no Japão, depois a gente foi convidado para fazer turnê na Europa e gravar um disco novo. Então, foram vários momentos, assim, talvez nenhum momento que a gente falasse assim, nossa, nós somos rockstars hoje. Talvez quando a gente chegou no Japão, assim, que tinha gente com faixa, talvez tenha sido um momento mais assim, rockstar de, pô, vamos gravar um disco ao vivo no Japão, isso aí é um negócio muito legal, né? Que nossos ídolos realmente fizeram e tal. Acho que talvez esse momento tenha sido o mais, assim, significativo. Mas eles foi uma trilha, assim, uma sequência de vários momentos em que a gente sentia que estava evoluindo de uma maneira muito, muito consistente. E a próxima pergunta é sobre o André Matos. Eu, assim, sou um grande fã do André, o Caio também. Eu tenho certeza que você também deve admirar toda a história do André, obviamente, mas eu, como fã, para mim, é diferente falar do artista depois dele já ter acontecido, né? Você conheceu o André antes dele ser o André. Então, eu queria saber, quando você o conheceu, você já imaginava que ele fosse se tornar o que ele se tornou? E, emendando, como é que se deu a saída do André Matos do Viper? Porque foi logo depois do Theatre of Fate, você acabou de falar que quando vocês gravaram, caramba, a gente tem um puta disco, a gente vai conseguir fazer uma turnê boa, e aí ele sai da banda. Como é que foi isso? Primeiro, assim, na verdade, o André sempre foi um cara muito determinado, desde criança, assim, muito, muito dedicado, muito sério, né, com as coisas e tal. Não sabia, assim, que ele, na época, não imaginava que ele seria tão famoso, tão grande quanto ele foi. Ele era mais um cara como todos nós ali, cada um tinha uma característica, né? Eu agitava muito a parte assim de fazer a banda acontecer, eu e o Ives. O Pete já cuidava um pouco mais da parte de composição, o André cuidava um pouco mais da performance, como é que ia ser o show. Então cada um tinha meio que uma função assim na banda. A gente não imaginava assim, o André vai ser realmente aquele gênio e tal. Depois, com o tempo que eu comecei a prestar atenção assim não, claro que a gente sabia que ele era um vocalista muito bom, né? Ele era muito bom de palco, né? Ele realmente era uma coisa muito ele era muito melhor que todos dessa cena, assim, né? Até hoje, né? Acho que com certeza não teve nenhum outro vocalista brasileiro que chegou perto dele, assim, né? Um cara realmente muito bom. Mas no começo ele era mais um garoto como a gente, assim, tal. E aos poucos que ele foi realmente se desenvolvendo o seu talento, né? E depois que eu acho que ele uma coisa que ficou muito clara, que você vê a importância dele para o metal brasileiro, para o rock brasileiro e tal, quando você vê que talvez as três principais bandas, né, além do Sepultura, sei lá, que foi, né, com as três principais carreiras no exterior e tal, Viper, Xamã e Angra, os três tiveram ele como vocalista, né? Então não é uma coincidência. Não é Não é uma sorte. coincidência. Não é sorte, não é nada. Então realmente um cara assim que ele era totalmente, depois que a gente começou assim vamos dizer, se tornar mais profissional, né? A partir daí dos Soldiers, do teatro e tal, aí que realmente o talento dele começou mais a aflorar, né? Ele escreveu os arranjos ali de cordas do Theatre of Fate, a gente ele tocando piano já muito bem e tal. Então, aí que a gente percebeu mesmo que ele era um grande talento, assim, começou a aparecer mesmo. Mas desde cedo a gente já via que ele era um cara muito bom, né? Agora, por que ele saiu? Ele decidiu sair da banda. Logo depois do Theatre of Fate, ele queria se dedicar. Ele estava fazendo faculdade de música, né? Aqui em São Paulo, Santa Marcelina.
E ele tinha meio que cansado de heavy metal, assim, ele estava querendo se dedicar à música clássica, talvez, né, essa coisa de maestro, ao piano, talvez ser um concertista. Então, tem que levar também em conta que a gente, na época do Teatro Feito, tinha 18 anos, 17 anos, né? Ele tinha 17 anos no Teatro Feito. Eu tinha 18. Era uma idade que você acabou de entrar na faculdade, sabe? Ele estava no pique de querer estudar música clássica e tal. E a banda exigindo bastante, porque a gente fazia shows, viajava e tal. Então, eu acho que ele decidiu meio que sair. Depois, tanto que durante a turnê, a gente já sabia que ele, no final da turnê, ele já tinha falado, gente, vou fazer uns shows e tal, mas, ó, eu quero sair e tal. Ele realmente tinha optado por sair. A gente, não, André, porra, agora que vai rolar, tal, fica, né, pô, ele não, mas não... E ele era um cara muito assim, ele tinha umas coisas meio de toque, assim, umas coisas, até uns exageros. Por exemplo, você vê que ele saiu do Viper, daí ele montou o Angra, daí saiu do Angra, montou o Xamã, saiu do Xamã. Tipo, ele era muito inquieto, assim, muito inquieto como artista, né? E acho que eu acho que ele fazia o projeto e daí ele talvez se cansasse um pouco rapidamente daquele projeto ou das pessoas envolvidas, né? Em muitos casos, não sei. Mas foi isso. Daí depois ele queria voltar para a banda, né? Depois, quando a gente foi gravar o Evolution, Ele quis? Eu não sabia. Ele quis voltar, tal. E a gente, na verdade, foi por uma besteira. A gente já tinha anunciado o Pete como vocalista, tal. Falando, não dá, agora a gente já está com o Pete no vocal, tal. Ele queria meio assim voltar a cantar, tal. E aí ele acabou formando o Angra. Até uma coisa meio, a gente ficou obrigado na época, foi uma coisa meio esquisita, porque ele, na verdade, pegou o mesmo empresário que a gente, daí começou a pegar sem a gente saber, então foi uma coisa que na época criou um certo ruído entre a gente. Mas depois, assim, o Angra também foi super bem, o Viper foi para um outro lado, né? O Angra pegou meio que vamos dizer, aquele mercado melódico, o Viper foi para uma coisa mais metal, então acabou tendo cada um uma carreira assim, e teve para todo mundo, assim, teve espaço para todo mundo. Mas depois a amizade voltou, a gente depois deu risada de tudo isso, achou que era uma grande bobagem e ficou tudo bem. E assim, dessa ruptura, ele pede para voltar, vocês estavam gravando um disco, vocês não aceitaram ele de volta, ele monta o Angra, e vocês gravam o Evolution. O Caio citou o Theatre of Fate, e eu até concordo que, em termos de relevância, o Theatre of Fate ele é o disco mais icônico da história do Viper, até porque muito do que a gente vê depois, que a gente ouve da sonoridade do Angra, do próprio Xamã, a origem está ali, né? A origem está ali. Mas, particularmente, eu acho que o melhor disco do Viper é o Evolution. Eu adoro esse disco. Eu acho que ele tem ele tem uma trinca de músicas iniciais que é espetacular, cara. As 3 primeiras músicas desse disco são sensacionais. E então eu queria saber e é um disco que vai completar 20 anos agora. Fiquei curioso, quais são mesmo? Não lembro. Coming from the Inside, Evolution e Rebel Maniac. São 3 músicas espetaculares, cara. Dá facilmente para você começar qualquer show do Viper com essas 3 músicas e elas vão funcionar muito bem. E é um disco que vai fazer 20 anos agora em 2022. Eu queria saber, já que você parou meio que aí, né? Já pega o fio para continuar. Como é que foi fazer esse disco? E assim, vocês tiveram algum receio, algum medo de mudar tanto, não só a sonoridade, como as linhas vocais? Receio, na verdade, não sei se a palavra é receio. A gente nunca teve medo de fazer nada. A gente sempre foi muito confiante assim, em tudo que a gente fazia, né? Tanto que a gente deu até o Tem para Todo Mundo, por exemplo, foi uma aposta, vamos dizer assim, errada, mas a gente fez e pagou para ver, né? A banda nunca teve nenhum receio de nada. A gente, claro, a gente ficou preocupado, na verdade, com a reação da gravadora, porque a gente acabou de lançar o Theatre of Fate e o Evolution realmente era um disco muito diferente. Então, a gente ficou preocupado, pô, será que a gravadora vai gostar? Mas se também não gostar, dane-se, a gente vai fazer esse som e pronto. Então, a gente sempre teve muita personalidade, desde garoto, assim. Então, acho que a palavra não é receio, não. A gente tinha uma preocupação em fazer uma coisa boa, né? E se fosse uma coisa boa, a gente imaginava que conseguiria
conquistar o público, né? Ou manter o público, ou, enfim, conquistar um novo público. Mas a gente tinha essa segurança. E é um disco também realmente muito importante para a gente, né? Porque ele cria o V2, né? A formação V2 ali, que seria a formação com o Pete, né? É uma formação que depois, né, teve o Disco ao Vivo no Japão, teve o Vipera Sapiens, teve o próprio Coma Rage, né? Então foi uma formação que durou muito tempo, assim, com o Pete cantando. E era muito legal, porque era um disco que, na verdade, o Evolution, na época que ele saiu, ele fez mais sucesso do que o Theatre of Fate na época que ele saiu, assim, em termos de rádio, em termos de clipes, né? Também estava começando a MTV, então tocou muito nas rádios, tocou muito no 89. Era um disco mais alinhado com o estilo que estava rolando na época, né? Você vê, por exemplo, o álbum Negro e Preto do Metallica, né? Que é de 91, é mais ou menos nessa época, tal. Então, o rock pesado, mais trash ou mais pesado nessa época, era mais ou menos, era o mainstream, né? Era o que tocava na rádio. Metallica tocava na rádio, tocava na MTV e tal. Então, Viper pegou um pouco de carona, vamos dizer assim, nessa cena de ter um metal um pouco mais pesado. Então, a gente ficou feliz, porque o disco foi muito bem recebido, assim, né? Então, foi um passo... a gente também sabia que a gente a gente até tentou, na época, ver outros vocalistas e tal, mas realmente seria muito difícil substituir o André com um cara que tentasse cantar parecido com ele. Então, a gente optou por outro caminho. A gente optou... a gente até brincava na época que a gente optou... A gente, em vez de... A gente era primeiro o Iron Maiden com o Bruce Dickinson, depois virou o Iron Maiden com o Paul Di'Anno. Então, a gente acabou fazendo um estilo que combinava mais com o vocal do Pete. Ele desenvolveu um jeito muito único de cantar também, as pessoas gostavam, né? Era uma coisa um pouco mais de atitude, assim, tal. Então, acabou sendo uma aposta que deu certo, né? É um disco muito legal também, gosto do disco inteiro. Eu acho que não tem nenhuma música assim que você fala, pô, essa música mais ou menos, tal. É um disco inteiro de músicas legais, são todas muito trabalhadas, muito bem gravado também, um som muito bom. A gente gravou na Alemanha, né, com o Charlie Bauerfeind. Então, é um disco também que a gente ficou bem feliz. Pegando esse gancho, Felipe, porque assim, vocês gravaram lá na Alemanha com o Charlie e tal, né? E muitas bandas aqui no Brasil também foram gravar com o cara e tiveram problemas de relacionamento com ele. Eu queria saber se vocês tiveram problemas e como que ele ajudou a evoluir essa sonoridade do Evolution. Não tivemos problemas, não. Eu acho que, às vezes, as bandas têm problemas. A gente, assim, se eu fosse um produtor, adoraria trabalhar com o Viper. É uma banda, assim, muito... Hoje não, hoje é mais complicado, mas nessa época era uma banda muito divertida, era muito legal, a gente era muito zoeiro, assim, era tava tudo beleza, era muito legal. O Charlie, na verdade, eu acho que ele foi um produtor um pouco diferente do Roy. O Roy, ele realmente, algumas coisinhas ele sugeriu nas músicas. Por exemplo, o começo de Living for the Night, a Living for the Night ela já começava com guitarra, com bateria, com tudo, né? Ela era inteira com aquele instrumental do final. E o Roy falou, não, essa parte é muito bonita, vamos fazer ela lenta no começo, depois ela fica tal. Coisinhas assim que o Roy fez que ajudaram, que eram coisas muito legais. O Charlie não chegou a fazer nada assim tão de mudança assim na estrutura das músicas. O que ele fez muito foi achar aquele som do Evolution, né? Que era a guitarra bem na cara, assim, a sonoridade do Evolution, né? Ele contribuiu muito para isso porque ele, além de ser um ótimo produtor, ele é um excelente engenheiro do som, né? Então e a gente teve assim um privilégio de trabalhar durante bastante tempo, né? Então, por exemplo, só a bateria, a gente tinha um estúdio que a gente foi para Munique, a gente ficou num estúdio onde gravou o Queen, várias outras bandas, era um estúdio gigante, porque ele queria aquela sonoridade da bateria. O Queen não, desculpa, o Fred Mercury, acho que gravou no estúdio em Munique. Foi o Music Land. Um disco solo do Fred Mercury. Isso. O estúdio chama Union Studios. É um estúdio em Munique, mas enfim, ele tem uma sala enorme para bateria. O Charlie queria aquela sala para aquela bateria ficar bem grande, tal, aquela sonoridade. Depois, para gravar guitarra, a gente foi para um outro estúdio em Hanover, que era especialista em guitarra, né? Então, assim, ele contribuiu muito para encontrar os timbres certinhos desse disco. E acho que o disco é tão bom que por isso que as outras bandas também gostaram e quiseram trabalhar com ele, né?
Agora, da parte pessoal, não tivemos nenhum problema, não. Era um cara tranquilo, a gente também não era tão amigo, assim, não era um alemão, né? Era um cara um pouco mais fechado e tal, mas não tivemos, foi tudo tranquilo. Daí eu queria perguntar também se você já imaginou algum dia como que seria a trajetória do Viper se o André tivesse gravado o Evolution, tivesse continuado. Isso eu já pensei, sim, né? Até assim, já me perguntaram isso, assim, eu acho que eu sei que o André adorava o disco, né? Ele sempre falava. E a gente chegou a cantar, ele chegou a cantar algumas músicas do Evolution nessa turnê de 2012 e tal. Eu acho que teria sido muito legal, teria sido excelente. Eu acho que talvez a gente, né, tivesse uma carreira muito diferente, talvez a gente tivesse realmente ficado mais famoso, tivesse uma carreira ainda maior, talvez tivéssemos mudado para o exterior. Difícil dizer, né, como é que teria sido, né? Mas eu acho que você vê, por exemplo, a gente lançou a Spreading Soul com ele cantando, você vê linda, né? Uma versão linda. Nos shows ele cantava, por exemplo, Coming From The Inside, muito bem, ele cantava Rebel Maniac, Deadlight, então ele cantava sempre muito legal, era um tipo de voz, um jeito um pouquinho diferente do Pete, mas as canções são muito boas, né? E as canções são muito boas e na voz dele ficariam sensacionais também. É difícil dizer como é que teria sido e tal. Eu acho que teria sido muito legal, acho que a banda teria tido talvez, mais sucesso no exterior ainda. Talvez a gente tivesse ficado mantido aquele estilo, indo um pouquinho mais melódico e ficado um pouco no estilo mais próximo do Theater, graças à voz dele, né? Não sei, é difícil dizer, mas com certeza teria sido uma coisa muito legal se tivesse acontecido. Hoje eu me arrependo super de não ter falado, pô, volta, claro, né? A gente era meio... era muito novo, a gente era muito orgulhoso, né? Pô, você saiu, agora você quer voltar, meu? Você já saiu, meu, agora você saiu, tchau, pô. Era uma coisa assim muito... A gente estava falando como se estivesse falando... Não tinha um pensamento do tipo, nossa, será que o mercado vai achar melhor se o André voltar? Foi mais uma tretinha de adolescente do que... Exatamente, era uma coisa meio assim, meu, você acabou de falar que quer sair, agora quer voltar, você achou que é casa da mãe Joana aqui? Sabe, uma coisa meio assim, então... porra, agora que a gente anuncia o Pete, você quer voltar? Pô, que saco. Então era uma coisa muito mais, assim, pessoal, vamos dizer assim, do que uma decisão profissional. Não queremos você, porque não sei o quê e tal. Então, é isso. Manuel? Você não quer perguntar sobre o Tem para Todo Mundo? Eu quero, né? Isso. Assim, porque eu, ao contrário de todo mundo, assim, eu sou muito fã do disco. Eu gosto muito do Caio, eu disco. adoro esse disco. Todo rolê que a gente dá, ele bota o Tem para Todo Mundo para tocar no carro. Virou meio tradição. Eu vou lá e coloco e todo mundo já começa a ouvir os acordes de dinheiro e o pessoal, pô, vamos lá. É um disco muito legal. É um disco assim que, como eu sempre digo, assim, né? Eu acho que ele não é um disco talvez do Viper, né? É um disco mais do que a gente estava querendo. O que aconteceu foi o seguinte: depois a gente fez uma turnê do Como Arrange, uma turnê muito grande, realmente. A gente tinha um escritório de uns empresários na época que eram muito assim, muito agilizados, enfim, tinha uma produtora muito legal por trás. Então eles colocaram a gente para fazer muito show. A gente fez muitos shows com o Raimundos, por exemplo, com o Capital Inicial, a gente fez shows com o Chico Science, a gente fez shows com essa geração que estava surgindo do rock brasileiro, e eles todos cantavam em português. Então a gente pensou, a gente ia fazer um show com o Raimundo, sei lá, em Fortaleza, sei lá, em Maceió, sei lá, no Nordeste. Daí a gente, sabe, os caras cantando em português, o público cantando aquela coisa, aquela troca ali, tal, a gente chegava e cantava em inglês. Era uma coisa que a gente achava, porra, que coisa sem nexo, né? Mas nós somos brasileiros, estamos aqui em Maceió, cantando em inglês. Na época parecia uma coisa meio maluca, assim. A gente, porra, por que a gente não faz o disco em português, né? Como é que seria, né? Porque é um desafio também, né? Você ter uma carreira inteira em inglês e falar assim, porra, fazer um disco em português. Por quê? Porque eu tô afim, vamos fazer e é isso, vamos ver o que vai dar. E foi isso, né? É um disco muito corajoso nesse sentido. E esse sim foi um disco que a gente falou assim, meu, as pessoas realmente não, os caras mais do metal, eles não vão gostar, né? Pode ser que gostem, assim, se eles pararem para ouvir, né? Como você, né? Assim, sem preconceito e tal, muita gente gosta desse disco, as pessoas gostam mesmo. Mas tinha ainda um pouco de preconceito e tal na época.
Então, acho que ele foi visto como um disco que, não, os caras estão querendo, né, traidores do movimento, aquela coisa que na época tinha esse tipo de pensamento. E para a gente, não. Para a gente já ouvia, a gente gravou uma música do Tim Maia ao vivo no Japão, né? Não é uma coisa normal para uma banda de metal fazer isso, em 93, né? Então, a gente nunca teve preconceito com nada, assim. Música, para a gente, sempre foi uma coisa... se tinha música boa, música ruim. Não tinha uma... claro que a gente não ia lançar um disco de samba, né? Mas era um disco de rock, era um disco que tinha uma atitude, ele tinha uma letra, as músicas são muito boas, ele tem um outro estilo, tal, mas ele é um disco bom. Então, quando a gente estava no estúdio e resolveu ir para frente com esse disco, né? Com esse plano, a gente achou que seria um plano arriscado, mas a gente tinha tinha uma gravadora grande por trás e tal, que depois acabou realmente sendo até o fator que nos levou àquele primeiro hiato, porque a gente estava apostando tudo nesse lançamento, e a gravadora faliu na semana de lançamento do disco. Na semana? Na verdade, depois a gente descobriu que era um golpe, né? Que o empresário, que era o presidente da gravadora, na verdade, desviou o dinheiro todo, enfim. A gente entrou com o processo, ganhamos o processo, mas depois o cara conseguiu, enfim, teve todo um rolo jurídico. E era a gravadora do Halloween no exterior também. Era a Castle no Halloween, era do Bruce Dickinson, tinha várias bandas grandes no exterior. Os caras montaram a Castle no Brasil, pegaram o Viper para lançar, e daí eles montaram toda a estrutura. Quando lançou o Viper, eles alegaram falência e o cara embolsou o dinheiro. Então, todo o dinheiro que era para ser de marketing, né? Mesmo assim, a gente conseguiu fazer um clipe. Esse clipe ficou em primeiro lugar na MTV. A música 8 de Abril, né? Tocou bastante na rádio e tal. Mas depois o disco não teve sequência, porque a gravadora faliu. Então, a gente estava apostando tudo, né, na divulgação do disco para conseguir fazer ele virar, né? E compensar a mudança de estilo. E daí a gente ficou sem a gravadora, então a gente acabou, tipo, a banda foi meio que parando, a gente começou a se encontrar mais no escritório da advogada do que nos ensaios e tal. E aí foi esse primeiro bode que a gente parou. Então, mas é um disco muito legal, de vez em quando eu toco, assim, eu tenho ele aqui para ouvir. Eu gosto bastante dele. Por exemplo, minha esposa, ela não gosta de rock, de heavy metal mais pesado, né? Daí eu mostro os discos do Viper, ela... Aí eu mostrei o tempo para todo mundo. Ela, pô, esse até que é legal. Olha aí. Isso aconteceu com muita gente. Aproveita, então, mostra para ela O Medo do Novo, essa minha música nova solo. Que acho que ela vai gostar. Até o disco anterior, né, o FM Solo, eu acho que tem umas músicas mais que talvez ela goste. Depois mostra lá. Mas é isso, né? Era um disco que a gente queria atingir um público maior também, né? A gente queria atingir um público que, por exemplo, do Capital, do Raimundos, de uma banda do Legião, na verdade, era nosso grande... nós gostávamos muito do Legião. Foi produzido pelo produtor do Legião. Nós estávamos muito amigos deles na época, de roqueiros assim, do Roger do Traje, do Dado do Legião. Então a gente convivia do pessoal do Paralamas, do João Baroni. Então a gente convivia com essas pessoas e a gente falava, porra, por que a gente não pode ter uma banda de rock brasileiro também, né? Vamos ver como é que vai ser isso e tal, né? E daí foi o tempo para todo mundo, foi isso. Pois é. Cara, eu queria saber, é uma outra pergunta que não estava na pauta, mas eu gostaria de saber como é que foi a saída do Ives para o Capital Inicial. Isso chateou vocês no começo, de alguma maneira, não? Como é que foi? Não, foi super tranquilo. Era uma oportunidade legal para ele, né? Porque era uma banda bem grande na época. É uma banda grande, talvez uma das maiores do Brasil de rock. Sim. E era uma oportunidade super legal. O Viper estava meio parado e tal, e ele teve esse convite. O Louro estava saindo, o Louro tinha meio brigado com eles, tal, estava saindo, e a gente era muito amigo do Capital. Até hoje nós somos muito amigos, né? Convivemos muito com eles. Então, era uma escolha natural o Ives ir, assim, né? Então teve o convite, a gente ficou super feliz por ele, porque principalmente por parte de grana, né? O Capital era uma banda de muito sucesso, então ele com certeza se deu bem com esse convite. E foi tranquilo, nunca chegamos nem a brigar sobre isso, nada. O Ives continuou a participar de um show ou outro do Viper de vez em quando, gravou o DVD, continuou um amigão meu, eu falo com ele quase todo dia, assim. Hoje ainda não falei, mas eu falo com ele quase toda semana a gente se fala. Com a pandemia nos encontramos menos, né? Mas
nos encontramos semana passada para tomar uma cerveja e tal. Então, um cara que, os meus melhores amigos até hoje, não teve problema nenhum. Que legal. Assim, o tempo passa dessa saída do Ives e eu quero fazer uma pergunta a respeito do retorno do André Matos para a banda e dessa reunião que vocês fizeram. Eu e o Kai, a gente foi em alguns shows que vocês tocaram, o Soldiers e o Theatre of Fate na íntegra. Alguns poucos. Eu fui em 6. 6? Uau! Que legal. Eu sempre digo que eu fui no show de vocês para ver vocês abrindo e não para ver o Kiss. Que legal, meu. Olha só. Realmente... Só para completar a pergunta, Fala. Queria que você contasse os bastidores dessa reunião. Como é que ela se deu mesmo? Como é que quem chegou em quem chamou quem? E se existia algum plano de uma nova reunião antes do falecimento do André? Se vocês pensavam, de alguma maneira, em ter o André em projetos futuros, nesse novo disco, ou participando, de qualquer que seja a forma. Se existia algum plano do André continuar se reunindo com o Viper antes do falecimento dele? Olha, o plano todo desse show de volta, assim, do André, nasceu do meu irmão, né, do Nando Machado, e do Daniel Dissler, que são os donos, e o Rafael Mazzini, são os donos do Wiki Metal, né? Que é uma produtora, é um site, enfim, eles têm uma empresa que cuida de muito ligada a metal e tal. E daí o meu irmão teve essa ideia de fazer e consultou o André. Ele, na verdade, eu não sei exatamente a ordem, mas foi meio paralelo, assim. Ele consultou o André sobre a possibilidade do que o André ia achar disso e nos consultou também. Eu e o Pete, né? Na época. E eu achei super legal. Falei, não, claro, pô, seria legal, vamos ver se o André topa, né? E o André topou. Na verdade, foi bem simples. Ele fez um contato telefônico com o André, assim, ligou para mim, topamos e marcamos um dia de encontrar aqui em casa. Daí a gente veio aqui em casa, tomamos uma cerveja, umas 200, mas tudo bem. Ficamos conversando, ficamos batendo papo, contando piada, tal. E meu irmão contou o projeto. Ele falou assim, olha, na verdade, no começo a ideia era fazer tipo poucos shows, no começo não tinha a ideia de fazer os discos na íntegra. A ideia era fazer só alguns shows, tipo 5 ou 6 shows em capitais, assim, shows grandes, shows legais e tal, e tocando repertório antigo e tal. E daí achamos muito legal, topamos. O André que trouxe a ideia de chamar o Hugo, né? Mas, na verdade, nessa reunião estava até o Ives junto. Né? O Ives, embora não fosse mais da banda, ele estava junto porque a gente era muito amigo, todo mundo. Então a gente chamou o Ives também. E daí a gente fez essa reunião, e daí o André falou assim, olha, eu queria que o Ives participasse também de alguns shows, se fosse possível. O Ives topou e tal, mas se vocês não tiverem nada contra, tal, eu gostaria de chamar o Hugo Mariucci, que tocou comigo no Xamã e é muito amigo meu. E a gente, na hora, topou. Eu não conhecia bem o Hugo, mas sabia que era um super bom guitarrista, né? E se o André era amigo do André, era um cara gente boa, podia muito bem vir e tal. Então, daí teve esse dia, né? Depois eu encontrei um outro amigo meu, fotógrafo, chamado Marcos Hermes, e ele falou o seguinte, na época estava tendo alguma coisa que o Megadeth, acho que tocou um disco na íntegra, uma comemoração, ou tinha alguma outra banda metálica, não lembro, que estava tocando um disco na íntegra. E daí ele falou assim, eu contei para ele, falou, não conta para ninguém, mas a gente vai fazer shows com o André, né? Vamos fazer alguns shows com o André. E ele até é o fotógrafo que fez aquela foto do André, que está na capa do Spreading Soul, que é ele de braços abertos, como se fosse o Theatre of Fate ali, né? E ele falou assim, por que vocês não fazem na íntegra, né? Os 2 discos do André na íntegra. Eu falei, puta, ideia sensacional. Depois que eu fui ver, quando a gente começou a tocar, que isso ia significar que o show ia ter quase 3 horas, né? Porque os discos na íntegra ainda tem, né, a música do Evolution e de outras fases e tal, enfim. Mas na época pareceu uma ideia muito legal. Até passou um documentário no meio do show, né? Passavam para descansar a voz, enfim, era um show muito longo. E daí no meio do show passava realmente um videozinho sobre a banda e tal. Ficou um show muito legal. E daí o que era para virar 6 shows, 7 shows, tal, acabou virando mais de 40. A gente teve muita procura por esse show. Foi um show... A gente tocou em lugares, no começo, menores e tal, e depois a gente acabou tocando em lugares maiores, abrimos para o Kiss, né? E depois, claro que a grande apresentação foi no Rock in Rio, em 2013. Agora,
a gente fez alguns shows, assim, se a gente ia fazer algumas coisas mais para frente, né? Na verdade, depois de essa turnê foi longa, durou praticamente 2 anos. Teve, assim, um pouco de... não vou dizer desgaste, mas assim, né? Quando você está viajando muito, então, quando acabou a turnê e tal, a gente deu meio que um tempo e acabamos não planejando nada. E depois o André meio que estava com esse desejo de voltar com o Xamã mesmo e acabou voltando com o Xamã. Então, não teria nenhum plano assim de ele voltar. A gente chegou a cogitar, pensar, pô, vamos fazer um disco novo e tal. Mas depois, assim, durante a turnê, aquela coisa. Você convive o tempo inteiro, amigo de infância, sai aqueles paus tal. Então, quando chegou no final, ninguém queria mais olhar para a cara um do outro. Meu, não quero nem ver você mais. Vamos dar um tempo, né? E daí ele foi pro Xamã tal, e também foi super legal. Eu fui no show, encontrei ele lá. Foi super legal. E daí acabou que já entrou o Leandro. A gente, né, viu essa história do Leandro Cassuelo. O Leandro já entrou, e daí já foi cada um para um lado, e tudo bem. E eu imagino que deve ter sido muito chocante, né, de ter recebido a notícia da tragédia dele. Como é que foi para você? Ah, foi super, né? Foi muito inesperado, né? Eu estava na praia até nesse fim de semana. Quando me ligaram, começou a me ligar, gente, ligou jornalista. Pô, é verdade que o André morreu? É verdade? Eu falei, meu, de onde veio isso e tal? E depois acabou se confirmando, né? Foi muito chocante para a gente, muito triste, né? Porque além de ser um cara que a gente tinha uma ligação profissional muito forte e tal, era um puta amigo, né? Era um amigo de infância, a gente se encontrava muito, independente de banda, ele vinha muito aqui em casa, a gente tomava para tomar cerveja, encontrava muito eu, ele e o Ives, né? Que ele era muito próximo do Ives também. Então a gente se encontrava bastante, né? Ficávamos até 5, 6 da manhã tomando e conversando, lembrando um monte de história engraçada e roubadas que a gente se meteu e tal. Então era um super amigo meu e acabou ficando, realmente foi uma tragédia, como você falou. Muito inesperado, muito assim, ninguém tinha a menor noção que isso podia acontecer, foi um susto para todo mundo. E o que resta é o que a obra dele ficou, né? Ele tem muitos discos, ele tem uma obra muito linda, assim, muito legal. E é isso que vai ficar. Além das memórias, né? Da grande amizade que a gente teve, bom, vai ficar as músicas dele, né? Felipe, assim, tem as 3 fases do Viper, com o André, com o Pete, com o Bolt, mas e muda gênero e tal, mas sempre tem uma coisa que une todas elas, que é diversão. Assim, os discos podem mudar, mas eu sempre acho os discos eles divertidos, sabe? Uh, o que você considera para esse sentimento de diversão permear toda a discografia da banda? Eu acho que essa diversão, assim, eu acho que é mais o espírito de amizade mesmo que a gente tem, né? Eu acho que isso até, nos discos até, acho que não aparece tanto quanto nos shows. Nos shows, realmente, a gente sempre está zoando, se divertindo, né? É sempre uma sensação muito legal estar no palco. Claro que, às vezes, como eu disse, tem briga, tem rolo, às vezes um enche o saco do outro, é uma coisa normal. Mas eu acho que é uma relação de muita amizade de muitos anos, né? Eu acho que essa intimidade de já saber que eu sei se o Pete vai para lá ou para cá, né? Toda essa intimidade que a gente tem assim, de tanto tempo, eu acho que isso reflete na mágica que é a banda, né? Você vê que poucas bandas têm essa intimidade que eu acho que o Viper tem, porque poucas bandas foram formadas por amigos de infância que estão juntos até hoje. Então, eu acho que vem daí mesmo. Não é uma coisa muito consciente, nem muito planejada. Aliás, nada planejado, mas é uma coisa muito sincera, muito honesta, assim, muito bonita, né? Que é essa relação entre a gente, assim. Mesmo como eu disse, de vez em quando saem uns rolos, que isso vocês não veem muito, né? Quem tá vendo o show às vezes não conhece essa parte, mas tem uns arranca-rabo também de vez em quando que enche todo mundo enchendo o saco um do outro. Mas essa é uma amizade super bonita, assim, com certeza é isso que marca, assim, essa diferença da banda em relação a outras bandas, né? Sim. Indo para a parte da sua carreira solo, teve seu primeiro disco, né, que foi lançado em 2015, o FM, e dá para ver que ele tem uma sonoridade mais diversificada que do Viper. Eu vejo muita coisa ali de rock, mas também vejo muita coisa de Brit, pop e tudo mais. E agora você lançou a música Medo do Novo, que é em português. A gente queria saber o que a gente pode esperar do seu trabalho novo. Se vai ter mais coisas em português do que em inglês, se vai ser uma mescla,
Esse primeiro disco, o FM, né, o solo de 2015, ele foi um disco muito... Eu tinha as músicas, eu quis fazer, eu queria, enfim, quando o André, quando a gente parou de tocar com o André, eu tava ainda no gás, eu falei, pô, vamos tocar mais, pô. E daí, quando ele, né, quando parou e tal, eu falei, pô, quero continuar tocando e tal. Daí eu montei uma banda, né, enfim, eu gravei um disco, é um disco que eu gravei aqui em casa, né, eu tenho um pouquinho de um estúdio também pequeno e tal, mas suficiente para gravar com Pro Tools, aquela coisa. O Val Santos, que produziu, é muito amigo meu, é um cara que eu trabalho muito bem junto, ele me conhece também de infância, assim, há muitos anos nós somos amigos, então é uma relação assim que ele sabe o que eu gosto e tal. E como você falou, é um disco mais diversificado, ele tem desde uma influência mais assim, Britpop mesmo, de Oasis, essa coisa assim, também tem mais, né, U2, um pouco até do rock dos anos 80, assim, dos Smiths, né, Depeche Mode, enfim, são bandas que eu gosto, né, tal. E também tem uma parte um pouco mais rock, eu regravei a The Shelter, né, que é do Evolution, enfim, é um disco que realmente eu quis colocar coisas que no Viper eu sei mais ou menos o que as pessoas esperam do Viper, né? E como eu era um disco solo, eu falei, vou fazer o que eu tiver afim e tudo bem, né? Não é um disco que eu tenho compromisso com ninguém. Eu acho que o artista assim de verdade, né? O artista, a maneira como eu gosto de me expressar, ela é o principal, né? É o que vem na frente de tudo. Eu não penso se alguém vai gostar ou não. Eu quero fazer o som que eu tô afim e faço, né? Eu acho que se não fosse dessa maneira não teria sentido. Desse disco novo, eu já quis meio síndrome de Viper, né? Já falei, não, vou fazer outra coisa diferente. Já fiz esse outro em inglês, agora eu vou fazer em português. Porque eu escrevo também, né? Eu tenho uma carreira de escritor, eu sou jornalista e tal, o ato de compor em português é muito diferente, né? Você se expõe muito mais em português, né? Que é a nossa língua materna. Porque em inglês você até consegue aí, né, disfarçar alguma coisa, ou enfim, às vezes a letra você pode colocar uma coisa que não é tão. Você coloca uma expressão que tem uma sonoridade legal, né? O inglês é mais fácil você soar bem em inglês, porque a sonoridade é mais propícia assim, para o rock. Em português já é mais difícil, né? Então, eu me coloquei esse desafio de fazer um disco em português e falar assim: eu quero que as pessoas prestem atenção na letra, quero que as pessoas entendam a letra imediatamente e quero ver se eu consigo fazer isso e manter uma qualidade do trabalho, né? Fazer letras legais, tal. Então foi um desejo e um desafio que eu me impus. E o disco é inteiro em português. O disco é inteiro em português. A única música que ele tem em inglês é uma música chamada New York City, que eu até lancei. Os discos, o FM Solo, ele teve uma versão que saiu agora em 2020, chamada FMX, né? Que foram alguns DJs que fizeram versões eletrônicas daquelas músicas. Então, eu acabei compondo uma música que ia entrar nesse disco novo, que é New York City, ela acabou saindo antes o remix do que a original. Então, a New York City original vai sair nesse disco novo. Tem regravação de duas músicas do Tem Pra Todo Mundo, que você vai gostar, que 15 anos e Alvo, que eram duas músicas minhas do Tem Pra Todo Mundo. Eu regravei ela totalmente diferente, não sei nem se você vai reconhecer, mas enfim. Ele tem participação do Dinho, o Dinho do Capital cantou, duas músicas. Ele tem, enfim, é um disco em português que vai seguir mais ou menos essa linha do Medo do Novo. É um disco que tem mais moderno, ele tem uma pegada mais moderna, assim, umas batidas mais rock, mais moderno, assim. É mais ou menos isso. O próximo single chama Na Praia, né? Um disco que eu vou lançar agora no dia 4 de agosto. Eu não sei quando vai ser veiculada essa entrevista, mas no dia 4 de agosto vai sair o videoclipe da música Medo do Novo, eu já gravei, já está pronto. E a próxima música vai ser Na Praia, que é uma música inédita também, que eu compus na praia, claro. Que tem uma outra pegada também. Eu acho que, mas enfim, eu acho que eu estou assim um pouco ansioso porque é um disco muito diferente, né? E é em português, tal, e já tem um pouco do fantasma no tempo de todo mundo. Mas eu acho que as pessoas vão, enfim, é uma forma de se expressar. Eu sou um artista que eu preciso me expressar, então é o que eu faço, né? Eu espero que as pessoas gostem. Aqui para fechar minhas perguntas, né? A gente vê hoje no cenário do heavy metal brasileiro que tem muitas bandas assim de qualidade, mas elas não sabe, vai a ferro, vai a fogo e tipo, não vai. E enquanto isso, as bandas
da sua época, o Viper, tem o Corsos, o Angra, elas subiram e se consolidaram. Daí, na minha pergunta, é o que você acha para essas bandas novas conseguirem evoluir aqui no Brasil? Olha, é difícil dizer, né? Eu acho que assim tem um pouco do cenário. Claro, as bandas mais antigas já têm um público, já conseguiram, né? Tem uma história, já tem uma carreira assim mais consolidada. Então acho que é natural. Isso acontece fora também. Se a gente for pensar, as bandas de metal que continuam estouradas são ainda um pouco das mesmas. O Iron Maiden, Metallica, e tal. Tem um pouco isso. É difícil uma banda romper aquela barreira e realmente se consolidar uma carreira. Precisa de um tempo. Eu acho que leva um tempo realmente para você ser visto como uma banda. Mas acho que o Brasil, assim, eu não acompanho tanto o cenário metal de bandas novas, mas eu sei pelo meu irmão que tem muitas bandas legais, né? E eu acho que é mais ou menos, eu acho que é tempo, é só um tempo mesmo para elas consolidarem essa carreira, assim. Claro, você precisa ter uma obra assim para você de fôlego, né? Para ter aí 2, 3, 4 discos bons, né? Para você realmente entrar nesse time assim das bandas mais clássicas, vamos dizer assim. Mas acho que tem várias bandas que vão bem. Eu vejo aquela banda Eagle Kill Talent, que é uma banda mais nova também. Os músicos são um pouco mais velhos, mas é uma banda relativamente nova, com bastante qualidade. Eu vejo aquele Project 46, acho que é Project 46, uma banda muito legal. Não vou lembrar. Tem essas bandas de meninas que estão aparecendo bastante, né? É a Nervosa, Cripta. Nervosa, Cripta, acho que Malvada, né? Mas, enfim, umas bandas de meninas que estão aparecendo. Então, acho que é do cenário, é do cenário. As bandas novas, elas vão conquistando o seu espaço, elas precisam de tempo, de experiência de palco, de turnês, né? Eu acho que é uma maturidade normal, natural, que elas vão conquistando espaço aos pouquinhos e em breve vão aparecer bandas que vão entrar assim para esse, vão se tornar clássicas também com o tempo. Eu acho que é uma questão de tempo mesmo. Felipe, é isso aí. Para fechar, cara, eu queria, obviamente, deixar o espaço livre para você deixar o seu recado para o público, divulgar suas mídias e dizer o que a gente pode esperar para o futuro. Quais são os seus planos para o futuro, tanto com o Viper quanto com a sua carreira solo? Olha, obrigado aí pelo papo, né? Eu percebi que vocês conhecem bem o assunto, né? Não é à toa, 6 shows do Viper daquela turnê, você viajou bastante. Vocês foram bem. Eu fui em São Caetano, fui em Santos, os 2 de São Paulo, o do Kiss, né? E Rock in Rio. Muito legal, muito legal. Enfim, eu acho assim, os planos para o futuro são terminar as gravações do Viper, né? Ainda falta gravar algumas guitarras, acho que falta gravar 3 ou 4 guitarras. Ainda faltam alguns vocais, daí vem a parte de mixagem. O disco vai ser mixado pelo Maurício Sersósimo, né? Que é irmão do Guilherme Martin, que foi o cara que produziu o disco ao vivo, o DVD ao vivo e tal, e também produziu a música The Spreading Soul Forever, né? Um cara que a gente tem confiança total. Então, terminar essas gravações. Da carreira solo, eu vou lançar esses singles, né? Normalmente, a gente lança alguns singles e daí lança o álbum. Eu vou fazer esse trajeto, vamos dizer assim. Vai ser... eu lancei O Medo do Novo, agora eu vou lançar Na Praia, depois vou lançar 15 anos, e depois vou lançar o álbum. Então, é mais ou menos o time frame, vamos dizer assim, o processo, assim, o ciclo é mais ou menos esse. E nesse meio tempo também, o Viper, a gente vai relançar a versão remixada de All My Life, com vários bônus também, tá ficando muito legal. Relançamos agora o Coma Rage, né? Ele já está nas plataformas digitais. O All My Life também vai para plataformas digitais. Eu vou lançar o disco solo, e daí a gente vai terminar a gravação do Viper e lançar o Viper. Então, tem bastante coisa para acontecer em 2021. Vai ser um ano que a gente tem um show marcado, né? A gente vai fazer aquele Viper Day que a gente adiou desde 2020. Temos um show marcado, foi adiado para setembro, no Manifesto. Vamos ver como é que vai estar até lá, negócio de pandemia, para ver se vai ser possível. Se for possível, esse show tá deve ser uma volta aí nossa, se a gente conseguir realmente que seja realizado. Então, e daí 2021, daí com a população vacinada, esperamos que volte os shows, né? Então, o disco do Viper provavelmente daí vai ter alguns shows de lançamento, né? Não sei se a gente vai tocar pelas capitais aí, pelas cidades. Eu gostaria de tocar também com o meu projeto solo, em alguns outros shows. Enfim, tem bastante coisa pela frente. O trabalho não vai faltar. E nos vemos na estrada aí, se a gente conseguir voltar a fazer os shows.
Queria muito que as pessoas conhecessem esse meu trabalho solo, também é uma coisa que eu tenho bastante orgulho, assim, embora ele seja um pouquinho diferente do estilo do metal, eu acho que tem composições legais, tem letras legais, enfim. E aguardem o disco novo do Viper, que vai ser muito bom. É isso aí. Felipe, bom, o Viper é de 85, né? Ele foi fundado em 85. A gente costuma comemorar o 8 de abril de 85, né? Então, 85, bom, faz então, as contas aí que eu não a consigo banda nem fazer. que tá com É tempo demais para fazer conta. 36 36. anos. Daqui a pouco faz 40 anos, assim, é um negócio que não é para qualquer um você se manter relevante por tanto tempo. Então, parabéns por toda essa carreira e por ainda estar aí, fazendo trabalho solos, fazendo trabalho novo com o Viper. A gente está bastante ansioso pelo novo disco do Viper. Assim, mal posso esperar para ouvir. Obrigado, muito obrigado pelo seu tempo, pela entrevista. Espero que tenha sido a primeira de várias. Talvez quando sair o disco do Viper, a gente pode conversar de novo para falar um pouco do disco, sobre as impressões dele. E é isso aí, Caio. Obrigado. Um abraço para vocês dois aí. E valeu, e todo mundo que está assistindo, um grande abraço aí. Caio, obrigadão, hein? Falou. Eu que agradeço aí, Felipe, Manuel. Muito obrigado ao público. Até a próxima. Pessoal, Valeu. se inscrevam no nosso canal e aguardem novidades. Até mais.